Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Mais uma vez eu quero dar boas-vindas aos irmãos do Jardim Planalto. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Eu vou começar a conhecer bem o rosto de todos vocês. A gente tem muito desejo de nos aproximar. As igrejas, elas são diferentes numa coisa. Aliás, em algumas coisas, mas numa coisa essencialmente, ela é igual. Nós cremos no mesmo Jesus, nós pregamos a mesma palavra e temos a mesma fé. Praticamos algumas coisas diferentes. Por exemplo, aqui nós temos as células, né? Nos relacionamos e vivemos a igreja nas casas. A igreja presbiteriana não tem células, mas tem a escola bíblica dominical. Nós não temos a escola bíblica dominical, o nosso culto é pela manhã, mas nós compartilhamos nas células. Então vocês são bem-vindos para se envolver, estar aí. Eu vi que alguns irmãos já estão perto de vocês. Compartilhe, troca. A gente vai fazer um grupo depois no WhatsApp para a gente se relacionar, se conhecer, se conversar. São bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet e deixar aberto no seu colo, você pode ficar à vontade, que aí a gente dá um pouco mais de dinamismo, você acompanha na sua versão também. Mas se pudermos projetar a versão que eu pedi aos irmãos, eu quero ler o texto. Vamos ler, são 15 versículos. Amém? Está aí já? Muito bom. Vamos lá. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu vou ler até o 18, agora eu vou para o 15. Não, acabei de ler vou para o 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Jesus! Que texto maravilhoso, que eu vou dizer para você que se você ler com bastante atenção, dispensa qualquer comentário. Dispensa qualquer explanação. Se você prestar bem atenção em cada palavra que o apóstolo Paulo está compartilhando aqui com a igreja de Coríntios, isso já é uma verdadeira pregação.
ele já está expondo as verdades do Evangelho de Jesus Cristo de uma forma muito clara, de uma forma muito expositiva e de fácil entendimento. Mas, às vezes, a gente passa os olhos, né, na leitura. Às vezes, a gente não bota tanta atenção naquilo que está lendo. E, às vezes, por causa de, às vezes, só passar os olhos em alguma coisa e não prestar atenção, a gente perde gotas de ouro da parte de Deus. Cada palavra, cada semente, cada porção que a gente recebe da palavra de Deus são preciosas gotas de ouro. São tesouros que muitas vezes estão escondidos na Bíblia e que nós precisamos, às vezes, cavucar um pouco mais. Às vezes, insistir um pouco mais. Às vezes, ler e reler. Às vezes, ler e reler e reler e reler. Para a gente entender aquilo que Deus está querendo falar conosco. E nos primeiros versículos que eu li, versículo 1 ao 6, mais ou menos, o apóstolo Paulo está apresentando um tesouro. Ele fala de um tesouro tão precioso, que é Jesus Cristo. Ele expõe Jesus como um tesouro. Ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Jesus Cristo é o tesouro, mas nós somos servos dos homens. Ele não está dizendo que nós somos servos apenas de Jesus. Nós somos servos dos homens. Somos chamados para conter um tesouro tão precioso que nos transformou em servos, abençoadores. Se você olha aqui o contexto do que ele está dizendo, ele está mostrando que a pregação do Evangelho não é a respeito deles mesmos. E ele se refere à equipe dele também. Ele não está falando só dele. Nós pregamos algo que não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus. Nós falamos algo que é muito além de nós. E aí ele faz essa afirmação: não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus como Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós somos os servos. Servimos o Senhor, mas servimos os irmãos. Por quê? Por amor de Jesus. Por que servimos? Porque amamos Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Digam amém. Então, quando amamos Jesus, temos prazer em servir. E ele continua: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Nós recebemos luz para enxergar coisas que não poderíamos ver se não recebêssemos isso da parte de Deus. Porque ele diz: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, quando você recebe, tem um tesouro, tem Jesus em você, você recebe luz, você recebe clareza. Sabe quando você está com dificuldade em matemática? Sabe quando você não consegue entender o que é uma equação de segundo grau? Isolar o x. Aí estou vendo um monte de gente com a cara assim, que parece que está meio escuro, né? O que é isolar o x? E quando põe um y, então? Meu Deus, com y e x é que é de segundo grau, não é isso? Nem lembro mais, olha a minha situação. Então, a de primeiro grau só tem o x. Quando vai para de segundo, aí é luta. Aí, de repente, um dia, você lá com alguém estudando, dá luz. Pá, agora entendi como é que isola o x. Agora entendi como é que descobre o valor do y. Veio luz. Você percebeu uma coisa que você não tinha percebido ainda. Já aconteceu isso com alguém aqui? Amém? Eu tinha mais dificuldade de analisar a oração sintética do verbo transitivo, transitivo, intransitivo, substantivo. Isso aí, para mim, é uma luta terrível. Né? O predicado do sujeito. O sujeito sempre estava oculto nas minhas orações, eu não entendia o que estava acontecendo. Aí, de repente, você precisa estudar para aquela prova e você tem luz. Sabe que às vezes a gente vive o evangelho assim, a gente vem à igreja, vem aos cultos, recebe da palavra. Às vezes você vem, vamos ser bem honestos, às vezes você vem porque veio assim, o corpo veio. E aí você está ouvindo quem está falando, o professor, o pastor, ministrando, e a sua cabeça não está, mas num belo dia, há um estalo. Deus fala algo com você, e você fala: agora faz sentido, entendi o X.
Eu entendi o Y, eu entendi onde está o sujeito. Eu entendi qual que é o propósito. Eu entendi o que é Jesus. E Paulo está falando disso. Olha, não estão falando aqui de coisa natural. Não quer dizer respeito a nós homens. O que eu estou falando para vocês é de algo que transcende, que vai além daquilo que nós vemos de maneira natural e terrena e temporal. O que eu estou falando para vocês é de algo eterno, mas é de um tesouro tão precioso que tem poder para iluminar a tua mente e pela face de Cristo mostrar para você a glória de Deus. Quantos aqui querem a glória de Deus? Digam amém. Então nós desejamos, ansiamos, queremos ver a glória de Deus, queremos ter experiências com Deus que transformem a nossa vida prática, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso dia a dia, que mude o ambiente onde estamos. Nós só podemos viver dessa forma quando nós conseguimos ter clareza e ver a glória de Deus. Está muito claro que tudo vem do Senhor, amém? Tudo vem dEle, tudo é dEle. E o tesouro que a gente pode ter dentro de nós veio por meio do Deus triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele se desmembrou para poder atender o ser humano. Lá no Velho Testamento você vê o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Deus poderoso em batalha, em guerras. Aí no Novo Testamento você vê Jesus vindo e servindo-nos como homem, lavando os pés dos discípulos, dando de comer para quem estava com fome, abraçando quem precisava de carinho, dando cura e manifestando poder na vida dos enfermos. E aí ele fala assim, chegou a hora de ir, então já é manifestado Deus Pai, o Deus Filho, ele fala assim, eu vou, mas até que eu volte outra vez, que é o nosso grande anseio do coração, eu vou enviar para vocês o Consolador, e aí o Deus Espírito Santo, ele está conosco até hoje, ele permanece conosco até hoje, e esse é o maior tesouro. Nós temos um Jeová poderoso, que é a nossa bandeira, que é o nosso Deus de batalha, que é o nosso Deus de guerra. Nós temos um Jesus que é o nosso irmão primogênito, aquele que veio e pagou o preço pelos nossos pecados e nos incluiu na herança do Pai. E hoje nós temos o Espírito Santo Consolador, como nós ouvimos no domingo passado, né? Eu não estava aqui porque eu estava no velório, não ouvi a palavra inteira, mas eu li o esboço. Alguém leu o esboço? Você leu o esboço? Levantar a mão você não quis, né? Só falou amém. Mas eu vi numa parte do esboço lá que ele é o Paracletos, o ajudador, o apoiador, aquele que nos conduz, aquele que nos dá sustentação. Esse é o Espírito Santo. Então esse é o tesouro, diga comigo, o tesouro é o próprio Deus em mim. Glória a Deus. Mas o tesouro tem um recipiente. Dos versos 7 ao 12, olha só. Temos, porém, este tesouro. Você vê que até o verso 6, Paulo não usa a palavra tesouro, ele só expõe Jesus. Ele só expõe Deus, ele só fala do poder de Deus. Mas no versículo 7 ele fala, temos porém este tesouro. Que tesouro? O que ele acabou de se referir, o que eu acabei de dizer para você aqui, em vasos de barro. Diga comigo, vasos de barro. Isso que é a beleza do Evangelho. Como é que Deus, sendo Deus, decide morar em vasos de barro? Quando você tem uma coisa de muito valor na tua casa, você não guarda em qualquer lugar. Se você tem uma joia de ouro, você não vai deixar essa joia, seja um anel, um brinco, um colar, você não vai deixar em qualquer lugar, ou vai? Você, irmã, que tem lá um anel de rubi, que vale 140 mil reais. Olha aí quantas irmãs que tem isso em casa. Uau! Você está vendo como Deus está prosperando os irmãos? A gente nem sabe. Mas imagina que você vai deixar ele lá, na hora que você for cozinhar, você vai pôr na pia do lado ali, correndo o risco de cair pelo ralo? Não vai. Você vai guardar com mais cuidado. Você vai dar para o seu filho, para a sua filha brincar? Não vai. Para cuidar? Não vai. Você vai querer guardar num lugar seguro, de muito valor. Mas olha que interessante, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para que Deus resolveu ser colocado em nós, que somos vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não nossa. A Bíblia é muito clara. Todo o valor que nós temos está em Cristo. Nós temos um valor que não pode ser medido. Por que temos esse valor? Óbvio, Deus olhou para nós
e resolveu mandar Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje podemos cantar com alegria. Isso não é presunção, isso é cumprimento da promessa de Deus. Somos salvos, somos alcançados, somos filhos. Ele nos escolheu para a salvação. Glória a Deus. Quantos escolhidos tem aqui? Digam amém. Glória a Deus. Então nós somos escolhidos por Deus. Mas não há glória em nós por conta disso. Não tem glória. Nós somos simples vasos de barro. O barro é simples. A glória, tem glória no barro, na argilha? Você gosta de ficar sentado no barro? Você pega uma bolinha de barro e guarda dentro de uma caixa, assim. Não, barro você acha em qualquer lugar, né? Por isso que a gente quer andar nas ruas de ouro com Jesus, né? Tem até um corinho assim. Uau! Mas a gente não dá muito valor, por quê? Porque barro é algo muito comum, é fácil de se achar. Mas Deus escolheu, mesmo nós não tendo valor algum, por valor em nós. E aí, eu tinha a mãe do pastor Jonas, ela dizia uma coisa muito interessante, que o crente fica até mais bonito. Se você olhar para a pessoa do seu lado, só pelo fato dele ter o Espírito Santo, você já vai perceber. Olha como ele é bonito. Olha aí, para você ter certeza do que eu estou falando. Você não precisa nem falar nada, só olha, você já vai, uau, que bonito você é. Por que você é bonito desse jeito? Por que você é bonita desse jeito? Porque tem Jesus. Agora, você já viu quando uma pessoa se afasta de Jesus? Você já conheceu alguém bonito? Ou melhor, você já conheceu alguém que estava firme na presença do Senhor e um dia ele se afastou da igreja, se afastou e foi se perdendo no caminho, tipo o filho pródigo, foi abandonando tudo. Você conhece alguém assim? Compara a foto dela hoje, ou dele, com quando ele estava na presença do Senhor. Você vai ver como ele era mais bonito na presença do Senhor, mais bonita. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a presença de Deus em nós nos torna, sim, pessoas mais bonitas. Não é que você vai ter uma grande transformação, é que você vai reluzir. O brilho do Senhor atribui valor a você. A glória de Deus na vida do homem e da mulher traz valor. As empresas hoje querem agregar valor aos seus produtos. A melhor forma de você agregar valor, moça solteira, para você, na sua vida, para Deus preparar um marido abençoado, é agregando mais do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Tem moça solteira desse lado? E desse aqui? E aqui? Jovem, moço, rapaz, a melhor forma de você agregar valor para a sua vida, para que uma moça se interesse em casar por você, é pondo mais de Jesus. Você sabia que é possível? Pastor, mas assim, eu não tenho já Jesus. Quando eu aceito Jesus, já não está tudo certo. Não, nós podemos ser cheios do Espírito. Você lembra que eu disse que o tesouro é o Deus triuno. E que nesse tempo é o Espírito Santo que faz parte da nossa própria vida, é Ele que está dentro de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que nós podemos nos encher do Espírito. Diga, encher do Espírito. Se você pode se encher de alguma coisa, é porque você pode pôr mais daquilo que já tem. Você entende? Então, você pode ter mais do Espírito. Vou repetir, moço. Tem algum moço solteiro aqui que quer casar? Nossa, vocês estão devagar demais, viu? Desse jeito não vai rolar casamento. Você tinha que ser animado igual o Marco aqui, que já é casado há quantos anos, Marco? 22 anos. E está com o vigor da juventude de 22 anos atrás. Aleluia. Ele é o Caleb, eu sou o Josué. Amém? Aleluia. Dobro da idade, nós estamos aqui, firme. Tem algum jovem solteiro que quer casar no nosso meio? Nossa, os irmãos estão desanimadaço, velho. Ó, eu vou falar, se eu sou uma dessas varoas cheias do Espírito, eu ia desanimar agora, viu? Acho que eu vou fazer um negócio. Fica de pé todos os jovens solteiros. Não, não precisa ficar de pé, não. Oh, Jesus. Deixa eu fazer a pergunta agora. Tem alguma moça solteira aqui que quer casar? Eu vou parar o sermão e vou orar para o Senhor preparar casamentos aqui no nosso meio.
Ó Jesus. Eu não sei porque que eu estou falando disso. Mas apesar da tua boca não expressar isso, eu tenho certeza que tem jovens, moços e moças aqui que desejam casar e Deus tem casamentos para vocês. Você quer ficar mais bonito? Você até pode ir para a academia. Você até pode, faz parte, faz bem para você não ficar igual o pastor. Entendeu? Vai para a academia que é aconselhável. Agora eu vou dizer, o que vai te deixar mais bonito é ser cheio do Espírito Santo. Uma vez o meu filho falou para minha esposa: mãe, eu certamente vou casar com uma moça bonita. Por quê? O pai conseguiu. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Aí eu falei, eu não acredito num negócio desse. Eu preciso de uma menina lá em casa para encher a minha bola, né? Porque só enche da minha esposa. Mas é verdade, filho. Você tem toda a razão. A graça de Deus está sobre a minha vida. Deus é bom. Eu sou vaso de barro, mas eu contenho o tesouro maior que o mundo pode conter. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em você. Você quer ter mais valor? Quer agregar valor à tua marca? Quer ser uma marca de valor? Tem o Espírito Santo dentro de você, pulsando. Seja alguém que pulse pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados de vasos de barro só para a glória e para o Senhor. Mas no fundo, olha como Deus é bom. No fundo, nós experimentamos da glória. Porque Ele está em nós. E é muito interessante, quando Ele está em nós, nós somos um com Ele. Sendo um com Ele, toda a glória que é dEle, nós experimentamos. Mas a glória é dEle. Mas a gente experimenta. Quem tem experimentado da glória que é de Deus? Aleluia. Você experimenta a alegria que é do Senhor. Você experimenta das conquistas que são do Senhor. Você entende o X, o Y, o predicado, o sujeito, o oculto, o aparecido. Você entende tudo. Você fala, uau, eu tenho clareza. A glória de Deus me foi revelada. Você não tinha dinheiro, aí começa a ter. Você não tinha alegria, começa a ter. Não tinha paz em casa, começa a ter paz. Tinha coisa que você não enxergava e agora começa a ver. Você fala melhor, você se relaciona melhor com as pessoas. As pessoas querem ficar mais perto de você. Sabe o que é isso? É a glória de Deus fazendo parte da sua própria vida. Deus, aleluia, o tesouro maior decidiu fazer parte de você. E mesmo como vaso de barro, e talvez alguém aqui esteja se sentindo como um vaso de barro, sem valor nenhum. É verdade, se você não tiver muito de Deus em você, você vai ter pouco valor. Mas quanto mais cheio da presença de Deus esse vaso estiver, mais valor atribuído ele tem. Você quer ver um vaso ter muito valor? É quando você nem consegue ver o vaso direito, as paredes do vaso direito, porque ele está transbordando e tem presença de Deus por todos os lados. Você nem consegue mais ver do que é o vaso. Ele é de barro na sua estrutura, mas ele é completamente envolvido pela glória de Deus manifesta. E isso atribui muito valor a qualquer homem, qualquer mulher, a qualquer jovem, a qualquer adolescente, a qualquer criança. A presença de Deus é quem faz a diferença. E às vezes a gente, por não entender isso, anda desanimado, anda triste, anda cabisbaixo, anda sem expectativa, anda pelos cantos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem muito valor. Eu lembro de uma canção antiga que a gente gostava muito. Vamos ver se alguém conhece aqui. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Lembra dessa aí? O começo é uma exortação, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... E aí, nada, sofrendo angústia e dor neste seu. Continua cantando, mas canta para alguém agora. Eita glória, vai até o final agora. Aí você pode então para Ele. Por isso levante. Agora quero ver bem alto, hein?
O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Diga bem forte a última vez. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Vocês cantam bem, irmão. Então quem tem valor não tem espaço para desânimo na vida. Se você entende que você tem valor, você não tem espaço para ficar desanimado. Mas as circunstâncias da vida vão sempre fazer você lembrar que você é um vaso de barro. Sempre nas circunstâncias da vida, às vezes você vai dar uma lascada no vaso. Às vezes vai dar uma raspada ali. E você vai lembrar que você é um vaso de barro. Mas você precisa lembrar de uma coisa. Você tem valor porque está contendo o maior tesouro do mundo, que é o Senhor. Então toda vez que você estiver desanimado com alguma coisa, você lembre, eu tenho valor, porque dentro de mim está o maior tesouro que qualquer um poderia ter na face da terra em todos os tempos. O Espírito de Deus habita em mim, Ele geme com gemidos inexprimíveis, indizíveis, impossíveis de se falar, mesmo quando eu não consigo dizer o que eu necessito, Ele está dentro de mim orando, por isso eu tenho valor, eu tenho valor. E eu vou falar rapidamente de 3 princípios aqui para que você renove o teu ânimo. Para que você seja alguém renovado dentro desse texto. O versículo 13 e 14 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga, espírito da fé. Espírito da fé. E aí Paulo declara, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Primeiro princípio, creia no poder da ressurreição. Nós cantamos isso aqui. Jesus ressuscitou e tem poder de ressurreição em mim e em você, porque Ele está em mim e está em você. Bill Johnson, um pastor americano, ele compartilhou o seguinte: antes que houvesse um problema, já existia uma solução. Não importa qual é o problema que você tenha, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você está passando, eu quero dizer que o problema pode estar acontecendo, mas a solução já existe, porque Deus já tem a solução pronta. Sabe o que a gente precisa? Ter a tal da luz que eu falei no início, para que a gente enxergue a glória de Deus. Quando a gente vê a glória de Deus, a gente encontra a solução para os nossos problemas. Quando nós conseguimos perceber Jesus em todas as coisas, nós conseguimos encontrar a solução para os nossos problemas. Leia, olha, meu Deus, botaram a frase, gente. Uau, lê aí. Só falhou o Bill. Não fala, você falou Bill Johnson. Não, fala Bill Johnson. Muito bem, fala de novo. Antes que houver... Essa orquestra está mal ensaiada, a culpa é minha. Vamos de novo? 1, 2, 3. Antes. Agora? O que é isso? Parece me sentir nos Estados Unidos of America agora. Irmãos, que precioso. Deus te criou, Ele conhece você de pertinho. Ele sabe quem que você é, Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe qual é o problema que você está vivendo. Mas você quer ver o que libera o poder do céu para que você experimente da solução do problema? Crer. O apóstolo Paulo, antes dele dizer do poder da ressurreição, ele fala, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Se você acredita em algo, você crê que Deus é a solução para o teu problema? Então para de falar do problema e começa a dizer para o problema que você tem um Deus que é a solução para o problema. Amém? Glória a Deus. E aí você vai dizer, como é que Deus é a solução? Não sei, eu creio.
Jesus ressuscitou entre os mortos e o poder da ressurreição está em mim. Eu sou de barro, mas tem muito valor dentro de mim. Porque tem muito valor dentro de mim. Problema, eu nem vou mais falar de você. Eu só agradeço a Deus porque a solução vai vir. Deus vai dar. Eu creio, eu creio. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai se mover na direção da solução. Preste bem atenção aqui, eu quero falar algo que é muito importante. Isso não trata-se de uma situação passiva. O fato de Deus ter a solução para o teu problema já pronta, não significa que você tem que sentar no sofá da tua casa e ficar assistindo televisão o dia inteiro e a solução vai cair no teu colo. Não, é uma atitude ativa de quem se enche do Espírito, agrega valor para si e Deus vai te dar os caminhos. Vamos supor que você queira passar no Enem, não é mais vestibular, né? E aí isso é um problema para você? Porque eu até te lembrei hoje do X, do Y, você está na crise, o que eu vou fazer com isso? Mas aí você fala, Senhor, eu vou estudar, vou para os livros. Tem até no YouTube hoje aula, não tem? Deve ter. Você tem um amigo. No meu tempo funcionava muito isso. A gente chegava uma hora antes ou saía uma hora depois das aulas com os amigos para aprender, para estudar junto. Deus vai te dar um caminho. A solução, às vezes, é alguém que está perto de você. Às vezes você tem um problema familiar. Deus colocou você dentro de uma comunidade de discípulos que compartilha o que tem para abençoar a vida de outros. Deus certamente colocou você perto de uma família saudável. Tem alguém que tem alguma coisa que pode abençoar a sua vida. Então, às vezes, você vai orar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero essa solução que já está pronta. E Deus vai te mostrar alguém perto de você. Por anos eu fiquei perto da minha esposa. E um dia Deus começou a falar comigo assim, a esposa que você vai casar está perto de você. Eu falava, não tem esposa perto de mim. E ela então? Pior ainda, né? Porque ela olhava e via eu. Não tem marido. Não tem por uma série de razões. Essas que vocês estão vendo e várias outras. Não tem marido, ok. Mas de repente o que aconteceu? Ela viu o marido e eu vi a esposa. E o coração... E a gente se apaixonou. E Deus prosperou a nossa vida. A gente conseguiu comprar casa, compra arroz e feijão até hoje. Deus proveu tudo que a gente precisava. Nos deu 2 filhos maravilhosos. Tem nos dado uma vida abençoada. Aquilo que antes poderia parecer um problema, quem me conhece há mais tempo sabe, família para mim era um problema. Eu achava que eu não ia ter uma família feliz. Porque eu vivi numa família infeliz a vida inteira. Meu pai foi alcoólatra por a maior parte da minha vida de solteiro. E eu achava que era impossível ter uma família feliz. Alguns tios meus eram dependentes químicos, de drogas, e enfim, a coisa era bem ruim lá em casa. A gente tinha só o básico, assim, né? E eu achava que eu não ia conseguir ter uma família feliz. Irmãos, eu tenho, acho que a família mais feliz da face da terra. Não é nem... Eu sou muito feliz. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Isso tem a ver com o quê, irmãos? Com o tesouro que está dentro do vaso de barro. Não tem nada a ver com o vaso de barro. Tem tudo a ver com o tesouro. Portanto, tenha uma atitude ativa. Vá na direção da solução do teu problema. E quando você menos perceber, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, uau, eu tenho valor. Aí você vai completar a música, porque o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor não é só porque eu sou bom, não, eu tenho valor porque o Espírito Santo se move em mim. Quantas experiências eu tive de, no meu trabalho, precisar resolver problemas naturais. Eu era programador, fazia programa de computador. Quantas vezes eu ajoelhei, no banheiro, trancado na porta, e eu falava, Jesus... Eu não sei resolver o problema que está ali. E a solução vinha. Quem acredita nisso? Deus faz isso. Deus tem a solução para você. Então, a primeira coisa para você se tornar alguém mais animado é o quê? Crer no poder da ressurreição. Diga comigo. Crer no poder da ressurreição. A segunda coisa, compartilhe o bem que você recebeu. No versículo 15, diz assim... Porque todas as coisas existem por amor de vós. Está aí o versículo? Hoje vocês estão demais, hein? Vamos ler junto. 1, 2, 3. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha o que está dizendo no final aí. Para que a graça multiplicando-se. Então, como é que a graça se multiplica?
torne abundante ações de graça. Então, olha só, a graça que é Jesus, ela se multiplica através do quê? Das ações de graças por meio de muitos. Quem são os muitos? Aqueles que já têm a graça. Se eu já recebi algo, por causa das minhas ações eu posso multiplicar com ações de graças, ou boas obras, em outras palavras, atos de amor, expressões de amor. Tem um outro cântico antigo que eu lembro, gestos de alegria. Eu só lembro de cântico antigo, né? Acho que é porque eu sou antigo. Gestos de toque, abraço, aperto de mão, uma palavra de encorajamento, ações de graça, por meio de muitos, para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Quando nós somos cheios da graça de Deus, e por meio de boas obras, ações de graças, multiplicamos aquilo que recebemos, porque quem recebe a graça recebe bênçãos sem medida. É feliz, é abençoado, é bonito, é lindo, é cheio de poder, tem tesouro incontável dentro de si próprio. Então ele multiplica isso por meio de ações de graça. Como é que você multiplica? Um abraço, dizendo eu amo você. Olha, talvez você está com a cara triste hoje, mas eu quero dizer para você, você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Se põe de pé, tem algo de Deus para você no dia de hoje, tem algo de Deus para você nessa semana. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, quando você faz isso, sabe o que acontece? Você recebe ânimo, porque você começa a lembrar do que Deus fez na sua vida. Davi dizia isso, lembrar do que Deus fez na minha vida, aleluia, é uma forma de se animar. Quando você estiver desanimado, comece a lembrar do que Deus fez na sua vida. De onde Ele te tirou, quem era a tua família, quem era você, o que Ele fez na sua vida até hoje. Lembra disso e por conta disso, faça atos de amor, pratique ações de graça, louve a Deus, abençoe a vida de alguém, seja generoso com alguém. Sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir mais animado a fazer mais coisas, e sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus vai se multiplicar na sua vida. Quantos creem assim, digam amém. Pastor Rick Warren, acho que essa frase está aí também. Yes! Leia comigo o que está escrito aí. Discípulos enviados. Oh, eu não deixei você falar a parte em inglês, né? Fala só a parte em inglês agora. Mais forte. Isso, Rick Warren. Você é um discípulo enviado quando você sai daqui. Enviado para quê? Para multiplicar a graça que está sobre a sua vida. Você sabe que a gente se reúne aqui, esse aqui é só o nosso QG. Esse prédio não é santo, esse palco que eu estou em cima não tem nada de santo nele. Não, santos somos nós, porque nós contemos o Espírito. O maior tesouro está dentro de nós. E por isso que nós cremos que nós somos igreja onde nós estamos. Você está jogando futebol, você é igreja lá. Por isso, cuidado com as entradas faltosas, entendeu? Você está no supermercado, você é santo lá. Você está no trânsito, você é igreja lá. Você é o que você é em todos os lugares. Portanto, se você tem o Espírito Santo aqui dentro, você tem lá fora também. Diga, o Espírito Santo não sai de você quando você sai daqui. Fala aí para a pessoa do teu lado. Portanto, quando nós saímos daqui, nós somos enviados. Enviados para fazer o quê? Boas obras, ações de graças. Então a primeira coisa que te anima na vida é crer no poder da ressurreição. Diga comigo. A segunda coisa é compartilhar o que a gente recebeu. Diga, compartilhar o que recebeu. E a terceira, para terminar, renove aquilo que já envelheceu. Os versículos 16 e 18 diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pastor, como é que pode isso? Pode. O corpo pode até se corromper. O nosso corpo ele é um corpo corrupto. Faz parte da salvação completa do homem, é ter o corpo glorificado quando Jesus voltar. Quem aguarda o dia que Jesus vai voltar? Nós seremos salvos completamente aí da maldição da terra que entrou pelo pecado, porque aí não haverá mais morte, nós teremos um corpo glorificado e o corpo será como o de Jesus.
Vocês não imaginam como eu almejo ter um corpo como o de Jesus. Eu imagino que o corpo de Jesus é muito mais bonito que o meu. E você? Eu sei. Mas é mais bonito que o seu também. Glória a Jesus. E aí a gente anseia e deseja e aguarda por esse dia, por esse renovo completo. Mas enquanto isso não acontece, o nosso corpo, ele é corrupto por si só, por natureza. Ele é corruptível. A gente tem desejos ainda na carne, é a grande militância que nós vivemos, é a carne e o espírito lutando, né? A carne e o espírito lutando para fazer uma coisa ou outra. E a palavra fala, está lá em Gálatas, que a carne tem suas obras, o espírito tem a sua obra, e é uma grande batalha travada aí entre a carne e o espírito. Quando nós vivemos na obra da carne, e que inclusive não são só coisas assim carnais, coisas da alma também são obras da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, você pode ver que, por exemplo, o ódio, a falta de perdão, sentimentos ruins na nossa alma, são obras carnívoras. São obras produzidas na carne. A gente tem isso na nossa carne. Então Paulo está falando, ainda que a gente sinta essas coisas, ainda que a gente pratique coisas assim, ainda que o homem exterior ele se corrompa, o homem interior ele se renova dia após dia. Pelo Espírito nós somos renovados. Por que somos renovados? Por causa do Espírito em nós. Por causa do tesouro guardado no vaso de barro. E quanto mais nós temos desse tesouro, quanto mais nós alimentamos-nos do Espírito, mais transformados nós somos e parecidos com Jesus. Vai chegar um momento que nós seremos tomados para Ele e seremos completamente perfeitos. Estamos nessa direção, amém? Então, se renove. Eu disse para você, há pouco tempo atrás, como é que você se renova? Sendo cheio do Espírito. Buscando a presença de Deus, mas renovando a esperança naquilo que está por vir. Tem coisas boas reservadas para você. Na eternidade, Deus já fez coisas poderosas. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza aqui no original grego é o postasis, que significa o quê? Olha só, certeza é algo colocado sob, embaixo, base, fundação. Aquilo que tem fundamento, que é firme. Aquilo que tem existência atual. Olha que coisa, substância, real. Tem mais, qualidade substancial, natureza de uma pessoa ou de uma coisa. É a estabilidade da mente. A certeza que Paulo está se referindo-se aqui, o postasis, é estabilidade da mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança, segurança. Essa única palavra, o postasis, era usado para expressar tudo isso, independendo do contexto em que ela era falada. Quando você tem certeza, então vamos ler o versículo de novo, ora, a fé é o fundamento, aquilo que está segurando, aquilo que está embaixo, a confiança, a força, a realidade atual, o que eu acredito que vai acontecer. A fé é tudo isso de coisas que eu espero, que Deus falou comigo, que Deus disse que vai fazer. Por isso eu volto lá em 2 Coríntios 4, no versículo 14, se não me falha a memória, que eu acabei de ler com vocês, diz, crie, por isso falei. Não, deixa lá no de Hebreus, por favor, no de Hebreus 11. Crie, por isso falei. Porque você crê, você também fala. Então você fala com certeza de coisas que você espera, com a convicção dos fatos que você ainda não consegue ver. Não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é a sua dificuldade, não sei o que tem afligido seu coração, mas para terminar a gente pode fazer como Pedro fez. A gente acabou de cantar uma canção aqui que diz que nós andaremos sobre as águas, porque nós olharemos acima das águas. Eu vi um pastor comentando algo e eu gostei demais daquilo. E eu encerro com isso. Todo mundo lembra da passagem em que Pedro vai até Jesus andando sobre as águas? Os discípulos falam o quê? Quando o barco está sendo assolado e as ondas batem, o barco está quase virando. Aí alguém fala lá ao longe, os discípulos falam, meu Deus, é um fantasma. Um fantasma. Meu Jesus, como assim? E aí, Jesus ouve eles falando isso e fala para eles assim,
você entende, não está escrito a distância que estava do barco de Jesus, mas você entende que eles conseguiam ouvir. E Jesus fala alto, diz assim, olha, sou eu, não tem mais. Só que ele não diz, sou eu, Jesus, não tem mais. Ele diz, sou eu, não tem mais. E Pedro fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E aí, o que Jesus fala para Pedro? Vem. E quando Jesus falou, vem, eis que vem um tecladista e fala, agora ele vai. Eu já fiquei com vontade de andar, foi no ar agora aqui depois desse teclado. Os irmãos ali já ficam, calma pastor, não vai. E Jesus fala simplesmente, vem. Pode continuar o teclado que eu gostei. E a Bíblia fala que ele sai andando, mas de repente o vento, o ar, a tempestade faz ele perder a atenção, ele começa a afundar. E ele grita, Jesus, salva-me. Quando ele grita, Jesus, salva-me, a Bíblia fala que Jesus segura na mão dele e levanta ele da água. E aí já pula uma parte da história e fala assim, e os discípulos no barco, ou seja, então ele pegou na mão e levantou e os discípulos no barco. E aí essa ilustração que eu ouvi o pastor falando, vem no meio disso, porque não está escrito na Bíblia em nenhum dos evangelhos, mas faz sentido. Jesus provavelmente não pegou Pedro nas costas, né? Se eu tivesse alguém aqui, eu ia pegar nas costas agora. E saiu andando na água e jogou que nem um saco de cimento no barco. Jesus pegou na mão. Vem cá, Marco. Eu não vou te pegar nas costas, não. Mas você é o mais provável de eu pegar nas costas. Não, mas senta no chão, por favor. É que ele tem preparo. Não, mas era para ser mais dinâmico, hein? Dá a mão aqui direita. Jesus levanta Pedro. E aí, nós estamos na água. E o barco é até lá na ponta. Ele não pega, ele vem com a mão firme. Vamos, Pedro, vamos para o barco. Vamos junto para o barco. E Pedro anda sobre as águas, mas agora com Jesus. E eles chegam no barco. Obrigado, Marco. E eles chegam no barco, cumprem o propósito. Mas por quê? Porque o tesouro de maior valor estava com Pedro de forma humana. Em carne e osso naquele momento. O tesouro em forma de espírito está com você agora. Dentro de você. Às vezes a gente anda sobre a água, está andando sobre a água, mas o nosso olhar se desvia para a tempestade. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Creia, por isso fale, Senhor, eu posso segurar nas tuas mãos. E ainda que eu esteja no meio do mar revolto, o barco está logo ali, o Senhor vai me levar até lá em segurança. Fique de pé no seu lugar se você crê nisso. Eu quero rapidamente, se você está passando por um momento de desânimo, você precisa dessas 3 coisas para se animar. Você precisa fazer essas três coisas. Lembrando que você é um vaso de barro e que tem um tesouro dentro de você. Você precisa primeiro crer no poder da ressurreição. Diga comigo. O segundo, você lembra? Compartilhar o que você recebeu. Fala aí. E o terceiro? Se renove todos os dias. Diga, renovar todos os dias. Vamos falar os 3 juntos para a gente guardar? Primeiro, crer no poder da ressurreição. Segundo. E terceiro. Está quase ficando bom, eu vou fazer você falar de novo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Renove todo dia. Se você está muito desanimado, está precisando de sentir a mão do Senhor te segurando, vem aqui na frente. Eu não vou orar individualmente por cada um, mas eu quero que você dê um passo de fé, porque você vai ter um ânimo novo essa semana. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você vai ficar animado como nunca.